Boa tarde, pessoal. Hoje temos live aqui no nosso canal, aqui no Instagram. Para quem está acompanhando, sabe que hoje nós temos uma live sobre a autoestima. Quem aí está precisando de uma autoestima mais elevada? Vem participar aqui da nossa live. Antes de começar, eu vou esperar o pessoal entrar aqui na live. Olá, do Leste, Moisés, Cristina, Maiara, sejam todos bem-vindos aqui na live. Vamos aguardar o pessoal entrar para a gente começar a nossa live. Também vamos aguardar a nossa convidada. Gente, hoje nós temos uma convidada internacional aqui na nossa live. É a Isabela Ribeiro, é minha amiga. Ela é terapeuta, analista corporal. Ela é lá de Guimarães, de Portugal. Hoje nós vamos ter uma live que vai atravessar o oceano. E para falar sobre autoestima. E aí, quem está precisando elevar a autoestima aí? Ah, a Isabela entrou aqui já na live. Estava falando de você, Isabela, aqui para quem já entrou na live. Daqui a pouco nós vamos começar a nossa live. Deixa o pessoal começar a entrar aqui. Hoje vai ser uma live bem especial. Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho. Aliás, nós não, né? A Isabela vai falar um pouco sobre o trabalho dela, que é um trabalho lindo, é um trabalho especial, um trabalho que realmente ajuda as pessoas. Antes de nós começarmos nossa live, eu queria falar com vocês até sobre o meu trabalho, né? Porque já faz um tempo que eu abri um canal no YouTube e também estava aqui, né, trabalhando no Instagram. Só que o que aconteceu? Eu parei, gente. Eu parei de postar vídeo no YouTube, eu parei de colocar informações que eu achava importante aqui no Instagram. Mas por quê? Porque eu me importava com a opinião das pessoas. Porque a minha autoestima estava lá embaixo. E isso me prejudicou muito. Prejudicou demais porque esse é o meu chamado, é levar uma mensagem importante para vocês. E isso daqui está aqui dentro querendo explodir e eu guardava. Então isso estava me fazendo mal e eu também não passava isso para vocês. Então o que acontece? Depois de um tempo eu comecei a sentir uma necessidade de voltar com o canal para passar essa mensagem para vocês. E quando eu senti isso, eu conversei com a Isabela. E a Isabela, aquela conversa, gente, sem brincadeira, acho que nós conversamos em torno de 1 hora, por aí. E aquela conversa foi edificadora. Essa conversa destravou, essa conversa despertou, essa conversa me fez trazer de volta o que eu precisava para seguir um caminho de despertar e de trazer o meu chamado para voltar em ação novamente. Então, por isso que eu quis convidar a Isabela para participar aqui com a gente nessa live, para que vocês também tenham esse conhecimento do que é o trabalho dela, que é um trabalho edificador e maravilhoso. Então, gente, eu vou convidar a Isabela para entrar aqui na nossa live. Quem já está presente já vai participando e as pessoas vão entrando, vão convidando, gente. Tem uma setinha aqui bem no cantinho inferior direito, que é uma setinha para você convidar as pessoas para participar dessa live. Então, por favor, quem puder convidar seus amigos, vão lá, já vai convidando para entrar mais pessoas aqui, porque o que nós vamos ouvir hoje são informações importantes, são coisas importantes que vão edificar e crescer no coração de vocês, tá bom? Isabela, então já vou te chamar aqui para nossa live. Deixa eu ver como eu te chamo aqui, garota. Eu acenei para Isabela, agora vamos ver como que eu vou chamar ela aqui para a live. Deixa eu ver se é aqui. Vendo, gente, como eu falei para vocês, estou voltando agora com o canal, voltando com o Instagram, fazendo as lives, aí a gente acaba esquecendo como faz as coisas.
Agora está. Olá, Isabela! Então, Tudo bem, minha linda? como está você? Tudo ótimo, graças a Que Deus. bom, que bom. Que bom ter você aqui na live. É um prazer para mim também estar aqui. Muito obrigada pelo seu convite e para bater este papo, né? Com certeza que vai ser especial. Então vamos lá, minha querida. A primeira coisa, como eu já fiz aqui uma abertura, eu gostaria de passar para você a palavra para que você contasse um pouco de quem é você e sobre o seu trabalho também aqui para gente. Então, você já falou que eu, que eu moro em Guimarães, em Portugal, é bem cá no norte. Hum, Tenho 42 anos, tenho uma filha com 18. E o meu percurso durante toda a minha vida foi bem curioso. Eu sempre fui uma pessoa curiosa por natureza. Eu também estive durante muito tempo ligada a um grupo missionário. Aliás, ontem acabei por postar uma foto de 2001, que foi a segunda experiência de missão que eu fiz em África. No total fiz três. E sempre tive muito esta questão de contribuir para o todo, para a humanidade, ser um pouco também o rosto de Jesus. E quando você fala que encontrou, ou que me vê como um instrumento de Deus, para mim acaba por ser algo que aconchega o meu coração, porque acho que é isso que todos somos, não é? Na vida uns dos outros. Há momentos em que nós somos aprendizes, noutros somos mestres, mas eu vejo muito sempre a visão do aprendiz, não é? Eu estou sempre aqui para aprender Sim. e para também ensinar. Durante a minha adolescência, eu passei por situações um pouquinho desconfortáveis. Eu sofri de bullying, e não. E na altura eu achava que tinha que sofrer com isso sozinha. Eu não pedi ajuda, não falava com ninguém sobre isso, mas aquilo ia-me matando por dentro. E de alguma forma foi com Jesus que eu construí a minha intimidade nessa altura, porque eu sabia que nas horas mais difíceis eu estava lá e conseguia também encontrar a minha paz. Mas o desconforto acabava por manter-se, não é? Especialmente nos ambientes onde eu estava, que na altura eram mais na escola. E, inclusive, eu formei-me, fiz licenciatura em Análises Clínicas e Saúde Pública, fiz também mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água, trabalhei durante bastante tempo num laboratório de referência, mas precisei de ficar aposentada por incapacidade por questões de saúde. Na verdade, eu nunca me senti incapaz, porque o meu cérebro trabalhava muito bem, mas o meu corpo já não conseguia responder. E foi há cerca de 3 anos, foi em 2019, que eu descobri o motivo pelo qual isto me acontecia. E que foi aí no Brasil, na escola O Corpo Explica, que de facto eu descobri o que é que são os traços de caráter e porque é que eu passava pelos problemas que eu passava. Para mim, esse conhecimento foi assim, uau, foi abrir uma nova perspectiva para a minha vida, porque segundo a parte médica não havia já a solução para a minha situação, era aguardar e tentar melhorar a qualidade de vida, fosse a que preço fosse. Mas haviam dias que eu não conseguia sequer sair da cama. E eu aparentemente eu sentia-me bem, mas lá está, o meu corpo não respondia, eu tinha muita dificuldade em respirar e, bom,
há 5 anos atrás era tudo muito diferente. Com a descoberta do Corpo Explica, da análise corporal, eu apaixonei-me pelo conhecimento e tornei-me analista corporal certificada e decidi aplicar este conhecimento ao relacionamento entre pais e filhos. Porque, de facto, eu vivia também uma situação com a minha filha, que ela já era adolescente, e eu já tinha feito certificação em parentalidade consciente, eu já buscava uma educação diferente da que eu tive. Não é? A maioria de nós teve uma educação muito autoritária também, vindo de um desconhecimento generalizado até da formação do próprio cérebro e de todas as vivências que nós vivenciamos e que vêm desde os nossos avós e desde todas as gerações que nos antecedem, não é? E de facto isso ajudou imenso no meu relacionamento com a minha filha e como eu vejo e lido com adolescentes diariamente, vejo a dificuldade que os pais têm também nesta fase, que é apenas o reflexo da infância. E tem sido incrível, todos os dias eu tenho para mim uma meta que é impactar uma pessoa por dia, então tenho cumprido esse objetivo com muito sucesso e aquela nossa conversa foi também uma dessas situações. Se eu achava que ia impactar, não, nunca vou com essa expectativa, mas eu dou o meu melhor, é só isso que eu faço e normalmente corre bem. Então, também foi muito bom ter você para se permitir também ver que de facto nada é sobre os outros, é sempre sobre nós, né? E às vezes nós é que estamos com os nossos conflitos internos cá dentro e que nos impedem de avançar e nós nem sabemos bem porquê, né? Mas há um motivo sempre por trás de tudo isso. Sim, exatamente. E realmente aquela conversa que nós tivemos foi algo muito especial. E isso que você está falando, e para quem está aqui ouvindo também, gente, é assim, o trabalho dela é incrível, porque é uma conversa assim muito direta, profunda, só que te traz uma reflexão incrível, porque coisas que às vezes a gente não enxerga, né, Isabela? Coisas que se alguém não falar para a gente não consegue enxergar, coisas que estão lá no passado, remoendo no presente, que a gente precisa resolver para o futuro melhorar, né? E que realmente foi a nossa conversa. É porque quando eu estou de frente a frente com alguém, não é? Eu vejo o rosto, vejo os olhos, vejo a boca, e isso são 3 das 6 partes que nós conseguimos avaliar pelos traços de caráter. E os traços de caráter, eles têm este nome, mas eles são, no fundo, formas que nós encontramos para sobreviver num ambiente desde a gestação até aproximadamente aos 5, 7 anos de idade. E isso dá para ver muito de quem nós somos. É como se nós fôssemos abrisse o livro da nossa vida e nós conseguimos perceber o que é que nos pode estar a impedir, não é? Porque um traço de caráter, ele pode estar na dor, e quando estamos na dor é porque estamos com medo de alguma coisa. Ou nós podemos estar a viver o nosso recurso. Sempre que nós estamos na dor, nós vamos nos tentar esconder de alguma forma. Não vamos querer aparecer. Seja porque temos o medo da rejeição, ou o medo de nos sentirmos abandonados, ou o medo de sermos manipulados, ou humilhados, ou até excluídos, ou traídos. São estes 5 básicos, estão ligados com as 5 emoções também. E
E muitas vezes, até por causa desta questão das redes sociais e tudo isso, nós colocamos as réguas muito altas, não é? Porque exigimos de nós um nível de perfeição tão alto que, por medo de não conseguir atingir, nós nem começamos. Exatamente. Né? E isso às vezes bloqueia-nos. E há pessoas que gostam de chamar isso de procrastinação, não é? E até, entre aspas, acabam por, de alguma forma, nos fazerem sentir culpados, não é? Porque até temos tudo para fazer e não fazemos porquê. Isso é só uma forma muito simplista, não é? De dizer, tu não fazes porque não queres. Não é assim. Porque se de facto a procrastinação é também um mecanismo de sobrevivência, é um sinal de que algo mais profundo está a acontecer. E julgar é sempre muito mais fácil, não é? Mas de facto não é por aí, não é com julgamento que nós vamos ajudar alguém a entender porque é que ela está a fazer o que está a fazer e a poder destravar e entender-se a ela mesma. Porque é como você diz, muitas vezes, como nós estamos connosco e a viver todos estes conflitos cá dentro, nós não conseguimos enxergar. Exatamente. A gente precisa do olhar de alguém como você, que sabe fazer essa análise. E aproveitando nisso, muitas pessoas ficaram curiosas, e quando eu postei que nós íamos ter essa live, o pessoal perguntou, Ana, mas o que é uma analista corporal? O que o nosso corpo pode falar, né? A gente tem algum traço que faz você perceber a nossa característica, e esses traços mudam. Conta um pouquinho pra gente o que é isso. Então, a análise corporal é, para ser simples, é como se fosse um manual de instruções que nós podemos ter acesso ao avaliar 6 partes do nosso corpo. Como eu falei, é o rosto, o formato do rosto, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas. Por exemplo, para dar aqui exemplos muito simples, e quem viu o filme Divertidamente vai conseguir fazer a ligação. Por exemplo, eu até tenho aqui um bonequinho do Divertidamente, porque eu gosto muito de fazer coisas lúdicas. Muito bom! Este é o medo. E o medo, sim, ele tem a ver com o nosso primeiro traço, que ainda é formado dentro da barriga da nossa mãe. E o traço, ele tem um nome muito feio, ele não tem nada a ver com doenças, mas eles foram mantidos para honrar quem os descobriu primeiro, que foi William Reich, que foi aluno de Freud, e o William Reich, ele acrescentou ao que Freud falava de que existe uma mente dentro do corpo, e o Reich dizia, não existe só uma mente dentro do corpo, corpo e mente são uma coisa só. Só que Reich, ele tentava mudar o corpo para mudar a mente. E agora o que nós sabemos, e depois continuaram outros estudos com um médico americano chamado Alexander Lowen, e agora, mais tarde, o Corpo Explica, transformou o conhecimento em ferramentas que nós podemos medir. Esta é a grande acrescentar, não é? É porque nós podemos medir. Porquê? Todos nós temos os 5 traços, em mais ou menos intensidades. E é isso que vai fazer toda a diferença. Então o nosso amigo Medo, do filme Divertidamente, ele simboliza o esquizoide. O esquizoide é um traço de caráter que ele tem medo da rejeição. E ele é muito calado, mas a sua cabeça está sempre barulhenta, com muitas perguntas. Por isso é que ele tem este ponto de interrogação. E como é que é o corpo dele? Ele tem o corpo alongado, o rosto é mais alongado, muitas vezes tem a testa mais alta. Você tem traço dele na sua testa, por isso é que é tão inteligente, não é? Não é por acaso. Depois os olhos são assim bem esbugalhudos, parecem olhos de peixe morto mesmo, que às vezes se conectam muito fácil. E os lábios são fininhos, não é o caso dos seus, ok? Por isso é que nós somos
postura e precisamos de medir. Além disso, eles têm os braços assim largados e nota-se muito as quinas. Então, pessoas assim mais altas, mais magrinhas, elas não vão ter muita vontade de comer, ou às vezes elas até se esquecem de comer, porque elas dão mais importância à mente do que ao corpo. Que interessante. Ok? Então elas têm muito pouca energia. Sim. E porquê? De onde é que vem isto tudo? Imagina uma criança lá dentro do útero da mãe. E a criança não sabe que há um mundo cá fora. Ela não sabe que existe uma mãe, que a mãe está a viver a sua vida. Né? Vamos nos colocar no lugar daquele bebê. E o que é que acontece? Aquela criança está lá no útero, sossegada, só que imaginem que a mãe apanha um susto. E o que é que acontece biologicamente ao nosso corpo quando entra em modo de um susto? Por exemplo, quando nós apanhamos um susto, há alterações hormonais que acontecem em nós, há neurotransmissores que alteram. E, por exemplo, o que acontece é que nós ficamos com mais... ficamos numa posição de luta ou de fuga. Ou seja, o sangue é bombeado para as extremidades, ou para as pernas, ou para os braços, para nós podermos correr se for preciso, não é? E o que é que vai acontecer? O útero vai ficar com menos sangue para o bebê. E o que é que o bebê sente? Ele vai sentir que o útero ficou frio e ele vai se encolher. Encolher no sentido de a mielinização do sistema nervoso dentro do útero está no cérebro, e então o bebê, para não sentir o útero frio e desconfortável, ou para que isso não tenha muito impacto, ele vai manter-se quietinho e vai ficar no mundo da sua cabeça. É como se ele ficasse ali na cabeça no ar, né? Sim. E isso, e ele vai sentir aquilo como uma rejeição. Não tem a ver, eu chamo a atenção para isto, não tem a ver com a intenção da mãe, nada. Nada tem a ver com a intenção. É a forma como o bebê sente, ok? Ou tem aquela sensação. Ao mesmo tempo, esta dor vai criar um recurso, que é a capacidade de raciocínio rápido, a capacidade de ter ideias fora da caixa, de criatividade e de tudo isso que tem a ver com o pensar, é o mundo do pensar e a lógica, e o pensamento lógico. Então, pessoas com este traço muito alto, elas vão ser extremamente lógicas, elas não vão gostar de abraço, de contacto, elas vão falar pouco e vão falar essencialmente com quem mostrar interesse pelas suas ideias. E estamos aqui a dar só um exemplo, ok? Porque cada traço é diferente, tem as suas características. E quando nós sabemos exatamente o quanto de cada pessoa tem, é como se fosse mesmo um manual de instruções que ajuda a pessoa a colocar-se em ambientes onde ela pode desenvolver mais o seu recurso. Porque o seu recurso são as suas capacidades que foram desenvolvidas com cada um das suas dores básicas que fazem com que ela seja quem ela é. E a grande sacada, como vocês falam, de tudo isso, é que é observado no corpo. Por exemplo, quando estamos a falar de uma criança, e a análise corporal é possível de fazer a uma criança a partir dos 7 anos, a partir dos 7 anos é possível fazer,
ela não precisa de falar nada. E isto é uma grande vantagem até para os pais conseguirem compreendê-la melhor, não é? Porque às vezes os pais e os filhos têm traços diferentes e por isso é que eles não se entendem. Porque se há uma mãe que gosta mais de dar abraços, que fala muito, 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 e tem um filho que não fala nada, que não quer abraços, aquilo que a mãe pensa é, mas este filho ele não me ama, ele não mostra sentimentos, ele é insensível, deve ter algum problema, não é? E muitas vezes já me chegaram casos de assim, em que as pessoas já procuram psicólogos e outro tipo de terapias e vários tipos de ajuda e nunca chegam à causa principal. E quando chegam é um grande alívio porque lhes vai permitir tratar daquela criança, daquele adolescente do jeito que ele precisa, não é? Exato. Porque imagine, quando você está com alguém que trata você do jeito que você precisa, você sente-se completamente diferente. Exatamente. Você sente-se à vontade, sente que pode falar, sente que pode ser quem você é de verdade. Sim. E a autenticidade é uma necessidade do ser humano. Quando nós estamos aqui a fazer coisas para agradar alguém e não somos nós mesmos, isto causa uma dor enorme cá dentro. Sim. Então, não há nada melhor do que saber quem nós somos e gostar de ser como somos e sermos como somos. Porque assim, nós não vamos ter medo de aparecer, não vamos ter medo de nos mostrar, porque nós estamos a ser quem nós verdadeiramente somos e não há nada para esconder aqui. Exatamente. E é aceitar que nós podemos errar, não é? Porque o erro, há um traço que é o que eu mais tenho, apesar de eu ter muito de cada um, eu tenho à volta de 20% de cada um, eu sou muito distribuída, por isso é que eu sempre me senti muito confusa. Porque eu tanto penso, como sinto, como faço, e isto, durante toda a minha vida, foi uma grande confusão cá dentro. Sim. Agora eu consigo pôr os meus bonequinhos no sítio, não é? Vamos todos trabalhar em equipa. Antes cada um puxava para o seu lado. É um traço que ele tem muito medo de errar. Tem muito medo de decepcionar. Porque ele aprendeu que ele precisava de agradar os outros. E quando ele precisa de muita segurança, de se sentir seguro no que vai fazer, porque senão ele trava literalmente e não faz. Então, quando nós sabemos disto e sabemos como somos, nós temos na nossa mão as estratégias necessárias para agir de acordo com aquilo que nós somos, porque não há receita igual para todos. Exatamente. Nós somos todos únicos. E você falava há pouco, eu não me esqueci, se os traços mudam ao longo da vida. Os traços não, mas o corpo muda. E muitas vezes é só uma evidência de que o traço está na dor ou no recurso. Interessante. Por exemplo, quando a pessoa aumenta muito de peso, é uma evidência que podem estar 3 traços na dor. E na pandemia isto aconteceu muito. As pessoas aumentaram muito de peso. E não foi por acaso. Por quê? Porque o segundo traço, que é o traço que precisa de muito contacto, que precisa de falar, que precisa de abraços, que precisa de carinho. As pessoas que têm muito desse traço, elas aumentaram de peso, porque se sentiram sozinhas, porque a pandemia trouxe o isolamento. E quem não conseguiu lidar bem com isto, onde é que depois se refugiou? Na comida. Faz sentido. Por quê? Porque são pessoas que têm a dor de se sentirem abandonadas mais alta.
interessante isso. Existem 3 motivos diferentes para o excesso de peso, ou para a pessoa não conseguir emagrecer. E muitas vezes estas pessoas já procuraram tudo o que há para fazerem isso, seja a nível nutricional, acompanhamento psicológico. Só que se nós não soubermos exatamente a raiz do problema e o ambiente em que a pessoa está, não há forma. Até porque estas pessoas, se elas ficarem sem poder comer, elas preferem, entre aspas, morrer. Sim. Nossa, que interessante isso. E ao contrário, o que seria? Se perderem muito peso, aí pode ser o traço esquizoide, o que eu falei há pouquinho, que ele, quando está num ambiente onde se sente muito rejeitado, ele quer desaparecer. E como é que ele desaparece? Literalmente. Ele fica muito magrinho. Sim. Caramba, que interessante isso. E às vezes a gente nem percebe, né? Esses detalhes, né? Não, tem essa causa. É porque, primeiro, é algo muito recente, né? É algo que está a ser, digamos, aberto a mais gente de uma forma mais leve, porque este conhecimento já existe há cerca de 100 anos. Só que não saía para a mesa de bar, digamos assim, né? E, de facto, o grande mérito da Escola do Corpo Explica foi colocar profissionais e pessoas comuns a falarem a mesma língua. Então, é muito interessante, mesmo cá em casa é impossível não falar sobre isso, não é? E mesmo a minha filha, ela já consegue falar das amigas e de alguns problemas que elas vão tendo, e ela sabe exatamente porque é que elas estão a passar por aqui. Então, é muito, muito, muito interessante. Eu tenho muita esperança que em breve este conhecimento se expanda cada vez mais, porque quando as pessoas souberem exatamente porque é que pensam de determinada forma, porque é que sentem tanto ou não sentem quase nada, e porque é que estão sempre prontas para a ação, ou porque é que travam, isso vai ser muito libertador. Com certeza, muito mesmo. Nossa, é incrível isso, né? E até ia te perguntar, você falou que tem esquizenoide que chama? Esquizoide. O primeiro, este aqui, este branquinho, isso, que nem o branquinho. É o medo. E quais são? Eu vou falar todos, então. O primeiro traço, que se forma ainda dentro da barriga da mãe até cerca de 1 mês, é este aqui, que é o traço esquizoide. Eu tenho 20% dele. Por isso é que eu fui sempre muito fora da caixa e não sabia porquê, e sempre fui muito tímida. Eu não gostava de aparecer e ele não gosta de estar exposto. Ele tem muita dificuldade em estar exposto. O que é que acontece quando ele está muito tempo exposto? O que me aconteceu a mim? Eu ganhei herpes por causa de estar tanto tempo exposta. E também às vezes ficamos aqui com olheiras muito escuras, que era outra coisa que me acontecia na minha adolescência e quando eu comecei também, quando eu fui para a faculdade, eu quando estudava muito, ficava muitas horas a estudar e ficava com olheiras gigantes que eu não sabia do que era. Quem olhava para mim parecia que eu estava a fazer outras coisas e para mim sempre baixou muito a minha autoestima. Falando agora da autoestima, isso, eu lembro-me que a primeira coisa que eu fiz quando ganhei o meu primeiro salário foi comprar um creme de olhos caríssimo, que me garantiram que tirava as olheiras e não tirou. Não tirou. Temos que ir à causa, não é? Se nós não soubermos porquê que aquilo está a acontecer, não adianta, ok? Depois o segundo traço, que se forma quando a mielinização vai descendo, a mielinização, que é o encapamento dos nossos neurónios com a barrinha de mielina, que é uma espécie, é uma gordura, como se tivéssemos um fio elétrico, não é? Ela vai revestindo os nossos neurónios. E à medida que a sensação é mais forte, seja em cada uma das 5 fases, é aí que nós vamos
criar caminhos neurais mais rápidos. Por isso é que depois nós temos este formato, não é? Tem a ver não só com a nossa mente, com a forma como nós pensamos, ou com os caminhos neurais que nós percorremos, como também o formato do corpo. E então, a mielinização, ela começa dentro do útero, na cabeça, e vai descendo até ao final da coluna, ali por volta dos 5, 7 anos. E ao longo do caminho, vai-se mielinizando e vão-se formando os traços de caráter. Então, o primeiro já está. O segundo é quando a mielinização vem até aqui à zona do pescoço, e dá, o que é que nós temos aqui nesta área? Temos os 5 sentidos. E então, e também a boca é a altura que coincide com a amamentação do bebê, que vai ali até por volta dos 6 meses, mais ou menos. Há quem amamente mais, amamente menos, mas é até mais ou menos aos 6 meses. E aqui, exatamente por ter a ver com a boca, porque o bebê usa muito a boca para a sucção, não é? É o traço de caráter oral que se forma, em que vão ser pessoas mais redondinhas, parecem bebês em formato grande, e vocês têm um apresentador de televisão que tem muito desse traço. Ai, que agora estava-me a tentar lembrar do nome e esqueci-me. Diga-me nomes de apresentadores É o Faustão? de televisão. Ele já tem uma certa idade. Faustão? Não, o Faustão é do próximo traço. É um muito fofinho. Traço Ele tem barba. fofinho. Sim, é muito redondinho, tem a perna curtinha, está sempre a tocar as pessoas. Você está falando com uma pessoa que pouco assiste TV aqui no Brasil. Então, pronto. Então, se calhar não faz diferença. Mas no filme Divertidamente, ele é o traço, é a emoção da tristeza. São pessoas que elas precisam de muito contacto. E elas choram por 2 motivos. Por tudo e por nada. Então, elas são muito boas a comunicar. E são muito boas a sentir. Elas não conseguem esconder as emoções. E elas são muito transparentes. E como é que nós podemos ver isso no corpo delas? Elas têm assim as bochechas muito fofinhas, dá vontade de apertar. E a pele é muito fofinha. É mesmo aquelas pessoas que dá vontade de abraçar. Ó, estão gritando aqui para mim se é o Jô Soares. É isso mesmo. É o Jô. Então meu marido acertou. Pronto. É isso mesmo, é o Jô Soares. Porque o Jô, ele tem aquele aspecto todo fofinho. Ele é muito redondinho. Parece um bebê em Ponto Grande. Né? Sim, verdade. E é isso. E isso é uma característica do traço oral. Essas pessoas elas vão ter a parte da comunicação muito desenvolvida, exatamente por causa da boca, né? E elas adoram comer, elas comem com prazer, até fazem barulho. A saborear. Tudo que tem a ver com sensações, essas pessoas precisam e para se manterem no seu recurso. Porque elas muito facilmente, elas são as que mais facilmente entram em depressão. Se elas estiverem muito tempo sozinhas e tristes. Sim. Pronto. E elas são ótimas para o acolhimento, para a comunicação, para sentir o que o outro sente. Porque elas são muito sensíveis mesmo. Depois temos o terceiro traço, que já é quando a criança começa a dar os primeiros passos, só que ela ainda não tem muita força nas pernas. E este traço é muito confundido com serial killers, porque é o traço psicopata. Uau! Como que é esse traço? Esse é o traço daquele apresentador que você falou há pouco, o Faustão. Por quê? Mas não é mau. Pelo nome, lá está, por isso é que eu disse que os nomes não eram muito bons, mas era para manter a homenagem a quem descobriu.
O que é que estas pessoas têm de característica? Elas normalmente são mais largas em cima e mais estreitas em baixo. Elas fazem uma espécie de um triângulo invertido. O queixo também é muito proeminente. E outra característica. É o sorriso. Muitas vezes elas têm o sorriso torto. Se você vir, eu tenho o sorriso torto. Não é porque eu faço de propósito, ok? É só porque eu tenho um sorriso psicopata na minha boca. E o que é que isto faz? Faz com que as pessoas com este traço, elas são muito articuladoras. Elas conseguem encontrar muitas vezes soluções onde ninguém vê. Elas são excelentes líderes e vendedoras. E elas adoram dinheiro. Por aquilo que o dinheiro pode fazer por elas. E é muito importante estimular estas características. Para quê? Para que elas não entrem na dor de se sentirem manipuladas. Porque quando estão na dor, elas vão articular, mas para o mal. Ok? Por isso é que os psicopatas dos filmes são vistos como maus. Porque eles estão na dor. Exato. Vivem com medo de serem manipulados, então eles manipulam. Entendi. Que incrível. Depois, quando a mielinização desce um pouquinho mais aqui para a zona lombar, que é na altura que coincide com o controlo dos esfíncteres na criança, vai formar-se o traço masoquista, que é o do psicopata. A emoção dele, do filme Divertidamente, é a alegria. Porque muitas vezes são pessoas que são sempre alegres, tiram as outras da zona de conforto. E muitas vezes elas são também muito da razão e elas são muito desligadas dos sentimentos. Há pessoas que dizem, ui, como é que é possível? Parece que aquela pessoa não sente, não é? Mas é uma característica interna dela. Depois os masoquistas são também do sentir, eles sentem, e do filme Divertidamente, eles correspondem à raiva, à emoção raiva. Então, o que é que aconteceu à criança nesta fase? Ela começou a perceber que existia algo dentro dela que saía sem que ela controlasse e que incomodava as pessoas. Então, a criança, ela vai ser também muito calada e ela vai aguentar muita coisa, porque ela tem muito medo de se sentir humilhada, que foi a primeira vez que ela sentiu quando, na altura do desfralde, muitas vezes, sem querer, os pais dão uma bronca nela, porque, e agora isto ficou tudo sujo, né? Às vezes enfrenta outras crianças, outras pessoas, sem terem sequer consciência daquilo que a criança está a sentir naquele momento, né? Então é isso que a criança vai sentir, e se for muito forte, vai ficar mais forte no seu corpo. E como é que é o corpo destas pessoas? É um corpo mais quadrado. As costas não são em triângulo, são mesmo em quadrado. E o bumbum é amassado. O bumbum é uma forma de identificar as pessoas com o traço masoquista. Mas elas são pessoas incríveis, porque elas são muito metódicas. Elas são as melhores a planear. O planeamento para elas não pode sair nada fora, são muito organizadas. E elas são muito boas a aguentar coisas difíceis. Só que às vezes aguentam para lá da conta, e quando aguentam para lá da conta é quando o corpo começa a adoecer. Porque elas têm tendência em colocar os outros em primeiro lugar. Porque elas aprenderam que amor era suprir a expectativa de alguém, não é? Porque quando alguém está à espera que ele consiga controlar os esfíncteres e ele ainda não está preparado para isso, a criança sente isso como uma humilhação. E o quinto
Verdade. O quinto, que já estamos quase a terminar, é quando a mielinização atinge o final da coluna e vai dar uma sensibilidade nos órgãos genitais. É aí que surge a sexualidade, não da forma como um adulto a vê, mas para a criança é uma sensação diferente, porque antes de chegar a essa etapa, ela tocava na cara e tocava nos órgãos genitais, era igual, não é? Agora ela sente que é algo diferente. E aqui surge o traço de caráter rígido. É quando a menina fica ligada mais ao pai e o menino fica mais ligado à mãe. E surge aqui o triângulo que já o Freud falava, o triângulo edípico, é isso. Que é como se a menina une-se ao pai porque ela vê o mundo em pares, ela começa a ver os pais aos pares, após aos pares, e ela pergunta: quem é o meu par? Então o primeiro que está mais próximo é o pai, não é? E para a menina é a mãe. Só que dessa triangulação a criança sai sempre a perder, não é? Porque quando vão dormir, o pai e a mãe vão juntos e a criança fica sozinha. E aí, pela primeira vez que a criança sente a dor da traição, a dor de se sentir excluída. E para nunca mais se voltar a sentir excluída, o corpo e a mente vão ficar ágeis, rápidos e querem tudo na perfeição. É este traço que põe a régua muito alta. Sim. Mas eles adoram aparecer. Eles têm um corpo muito escultural, têm um corpo muito harmonioso. São uma das estrelas de cinema, não é? E só que elas sentem-se muito inseguras, exatamente por causa dessa vivência que tiveram na primeira infância. Ai, que incrível! Isso é muito legal, Isabela. E depois a composição entre uns e outros, não é? Porque todos nós temos percentagens diferentes de cada um, faz com que nós Sim. tenhamos o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir de determinada forma. E por isso nós precisamos de estímulos diferentes consoante quem nós somos, não é? Ou a forma de pensar, sentir e agir. Porque uma pessoa que é mais esquizoide, por exemplo, que é o meu amiguinho que está aqui, se eu lhe peço para ela me dar abraço, estar sempre a dar abraços, ou se eu estou sempre a tocar nele, ele vai ficar na dor. Porque no útero, é só pensar nas fases, né? No útero, ele estava sozinho, ele estava dentro da sua concha. E muitas vezes, e o traço esquizoide, ele precisa mesmo para se equilibrar do espaço e tempo para estar isolado sem estar com ninguém. Isto, às vezes, em casais, em pais e filhos, é complicado, porque quando, por exemplo, vamos falar num casal que tem mais este traço, ele se isola, a mulher vai pensar o quê? Que ele não ama, que não quer saber, que se calhar até já tem outra, não é? Dependendo de cada traço e como ele pensa, sente e age, explica as formas. Então há formas de harmonizar e de cada um se entender. Primeiro, descobrir porque é assim e como é bom ser assim e descobrir o outro também. Porque às vezes há discussões, há um desencaixe que acontece exatamente por causa deste desconhecimento. Faz todo sentido. Por isso a vida pode ser muito mais leve. Exatamente. E aproveitando, encaixa assim, nós colocamos o tema dessa live como autoestima, e não foi por acaso. Foi por quê? Porque assim, a Isabela, ela faz esse trabalho que é incrível de análise corporal e ela faz o quê? Faz com que você eleve sua autoestima realmente e se conheça. Porque se você se conhece, você realmente consegue
que a sua autoestima volte para o lugar certo, em equilíbrio, né? E não é só voltar, é voltar e manter, não é? Exato, Porque, exato, porque como adultos nós somos responsáveis por isso, não é? Por, depois de saber, eu posso ter feito muita asneira, não é? Porque eu não sabia. Porquê? A partir do momento que eu sei, ok, eu já sei como é. exato, Então eu vou fazer o que é preciso ser feito para manter-me no meu recurso. E exatamente, com isso a autoestima é o primeiro pilar, porque a autoestima influencia também muito das nossas decisões. E muitas vezes nós tomamos decisões erradas por causa de um dos medos dos nossos traços de caráter, porque eles estão na dor. exato, E então é verdade, é, tem tudo a ver com isso, é um autoconhecimento profundo. exatamente. Então, por isso que acho que é importante, todos que estão assistindo, que ainda vão assistir essa live, primeira coisa, vão seguir a Isabela lá no Instagram. Ela dá dicas incríveis, ela faz umas lives show de bola que vocês precisam assistir. E consulte ela. Veja como que é o trabalho dela, conversa com ela, manda uma mensagem lá que ela vai explicar melhor ainda para vocês sobre o trabalho dela. Eu falo por experiência própria, porque eu já conversei com ela e para mim, aquela conversa foi muito especial. Porque daquele dia, eu lembro que eu terminei de conversar com você, Isabela, eu fui do lado do meu marido, fiquei ali, amor, você não sabe, não parei de falar do lado dele, porque agora eu sinto que eu tenho que fazer isso. E diferente das outras vezes, eu realmente comecei a agir. Porque eu tinha parado realmente, como eu te falei, com o meu canal do YouTube, com o Instagram. Agora eu comecei a reativar tudo novamente. Eu comecei a postar no meu Instagram, realmente aparecer a colocar as informações que eu queria colocar para as pessoas ali. Até o canal começou o canal não, o Instagram começou a crescer, porque realmente eu comecei a fluir ali dentro. E é o que você falou para mim naquele momento que a gente estava conversando, né? Você me fez entender lá no passado algo que estava interferindo no meu presente e que eu ainda não tinha aberto mão daquilo. No momento que eu entendi que... E tem muito a ver com perdão também, né? A gente conseguir perdoar tudo aquilo que passou, para a gente conseguir viver mais leve. E isso é importante. Então, por isso que eu acredito que essa análise corporal que você faz, todo mundo deveria conversar com você e se entender, para conseguir destravar todas essas, né, essas coisas que estão travadas dentro de si mesmo e que não deixa seguir em frente, não deixa sair do passado, né, para você conseguir sair do passado e viver realmente seu presente para um melhor futuro. É isso, porque a dor leva-nos para o passado, o recurso leva-nos para mantém-nos no presente e leva-nos para o futuro, não é? Porque o que eu construo agora, a consequência vai ser depois. E sim, conhecer-nos faz toda a diferença. É uma leveza e um alívio que evita muita coisa. Então, eu gosto muito de ver a parte da prevenção, né? Porque a minha formação base em análises clínicas e saúde pública. Saúde pública é nós podermos prevenir antes das coisas acontecerem. E a análise corporal tem muito isso, porque ela aplica-se a qualquer área da nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, até para nós sabermos exatamente qual a área em que nós estamos mais no flow, não é? Para fazer. E as empresas do futuro, elas estão muito mais vocacionadas até para as questões do comportamento do que para a parte técnica, porque a parte técnica aprende-se. Agora, a maioria das pessoas ainda atualmente são contratadas pela parte técnica e são despedidas pela parte comportamental. Então, alguma coisa não está aqui bem, não é? Então, a análise corporal dá-nos esta visão muito rápida, muito assertiva
e sem que a pessoa precise de falar. Então, é uma conexão que se faz quase automática. Exatamente. E é incrível, porque eu fiquei apaixonada pelo seu trabalho, por uma horinha de conversa com você. E você ainda nem sequer fez Então, análise. Por isso, acho que está aí na altura de poder também descobrir ainda mais fundo, porque aquilo que eu fiz com você foi uma amostra grátis. Foi algo sim, para realmente destravar essa situação que estava aí a incomodá-la e que não precisa. Às vezes as pessoas querem resolver as coisas sozinhas, acham que é só uma fase, mas exato. eu desde que descobri que realmente um profissional poupa-nos muito tempo, muito dinheiro e muita saúde também. Exatamente. E é isso mesmo. É não ter medo de pedir Sabe? ajuda e realmente saber, pelo menos perguntar, porque todos nós nascemos em dor, não é? Que se é um parto normal, Sim. todos nós nascemos em dor, mas nós não precisamos de morrer em dor. É possível realmente descobrir os nossos recursos, descobrir que é tão bom ser como somos e sermos. Exatamente. E assim como Jesus nos ensinou, ele nos dá vida e vida em abundância. Então, para viver essa vida em abundância, nós precisamos nos conhecer e viver realmente essa vida, né? Aceitar que nós temos o direito de viver assim, viver bem, que Deus nos deu essa vida maravilhosa, não para viver com dor, que nem você disse, né? Nós precisamos viver uma vida em abundância, com alegria, em paz. Então, por isso que acho que foi muito importante fazer essa live hoje aqui com você. E eu peço que, com que todos que assistiram e ainda vão assistir, que sigam a Isabela. O Instagram dela tá lá no meu Instagram, que eu já coloquei o post ali para vocês verem. Sigam ela aqui, por aqui também, né? Fica linkado o seu Instagram. Sigam ela lá, conversem com ela. Quem quiser fazer a terapia, a análise corporal com ela, façam, que vale muito a pena. Vocês sabem que eu não falo nada se eu não acho que é bom, realmente, eu sou sincera. E realmente ela é maravilhosa. E como eu já disse para ela, ela é um instrumento de Deus. Quando nós somos instrumentos de Deus nessa terra, a gente tem que ser visto. Então, que o seu trabalho seja visto sempre por todos, Isabela. Que você continue sendo um instrumento de Deus e sabendo que tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas a se conhecerem. E se conhecendo, elas vão crescer e vão ter essa vida em abundância, que nós Lindo. acabamos de falar. Ana, e eu também Né? desejo para você que você apareça cada vez mais, porque é maravilhoso te ver, é maravilhoso te ouvir. E para contribuirmos, já viu que com esta live podemos estar a contribuir também na vida de outras pessoas? Eu acredito que sim. E, e por isso vamos aproveitar enquanto estamos aqui a viver esta vida, porque ela passa tão rápido e não a vamos Exato, desperdiçar. com certeza. Sem dúvida. Isabela, muito, muito Eu é que obrigada. agradeço. Obrigada por você doar o seu tempo com tanto amor, nos explicando sobre esse trabalho lindo. E foi muito especial esse tempo aqui com você, viu? Obrigada. É recíproco daqui também. Então, um beijinho do Brasil para você De, e fica com de Deus. Portugal para você também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Agora só vou lá descobrir como encerra essa live, gente. Um No minutinho. X, no X em cima, Ana. Deixa eu ver. Tô acenando para. Ah, achei. Bye, bye.